Meu caro Elias Cabrini Russo, o Santos tem se preparado para esta partida. O Santos que jogou no sábado, folgou domingo, folgou segunda, terça treinou pela manhã, quarta-feira treinou em 2 períodos, quinta-feira treinou pela manhã, hoje também treinou pela manhã. Agora, Elias, Billy Arce pode voltar a ter oportunidades com o treinador Fábio Carille. Me parece que nada mais justo, né, Elias Cabrini Russo? Trouxeram o jogador, a gente já tinha brifado o torcedor varandeiro, o torcedor santista, que o Billy Arce era um jogador mediano, mas trouxeram o cara, tem que dar oportunidade para ele jogar, né, Elias Cabrini Russo? O Santos, que eu saiba, não virou ONG, já que contrataram que coloquem o equatoriano para jogar, Elias. Exatamente, não dá para esperar mais, né, Marcão? Porque a gente sabe que ali, no time do Santos, no ataque ali, hoje você só pode contar com o Wendel Silva e também com o Guilherme. Então, tá na hora, sim, de fazer de colocar o jogador pelo menos no banco, né? Na segunda-feira contra o Goiás, dar essa oportunidade e ver se realmente o cara pode ter uma continuidade ou como titular, ou pelo menos estar um pouco mais, permanecendo mais no banco de reservas, porque a gente sabe que as opções que o Carille tem hoje estão muito devagar, né? Tanto o La Quintana, quanto o próprio Otero que está jogando não está bem, Pedrinho uma decepção muito grande, lá na frente Furt e Bigode sem a menor condição, então a gente precisa que esses jogadores estejam em campo para ver, pelo menos no segundo tempo, quando o Carille precisar mudar alguma coisa, que ele que ele saia da mesmice, né? Não ficar só trocando um lateral pelo outro, tendo essas opções, pelo menos um jogador de velocidade, que eu acredito que o Gambiano e o Sufa pode ser essa opção também, né? Então, acho que está na hora, o Billy Arce teve oportunidade, foram poucos minutos, o que a gente viu não agradou, né? Mas eu acho que agora com um pouco mais de treinamento, melhor adaptado, pode ser uma boa opção para o Carille já para esse jogo contra o Goiás. Sem dúvida, sem dúvida. Tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. O torcedor vai chegando, vai deixando o seu like, vai compartilhando. Obrigado pelo carinho de todos vocês na varanda mais famosa do Brasil. Olha, falei do Billy Arce e muitos devem estão se perguntando, e claramente existe essa dúvida. Marcão, e o Yusufa? Olha, o Yusufa está num processo ainda de convencimento do treinador Fábio Carille, né? Ele está precisando convencer o Carille que ele tem condições de jogar no time principal do Santos. O Carille não tem gostado muito da parte técnica do jogador Yusufa, por mais que ele se apresente bem fisicamente, tem até marcado gols nos jogos treinos ali contra o São Bernardo. Como diria Alexandre Santástico, o Yusufa é o terror de São Bernardo, né, Elias Cabrini Russo? O que ele joga contra o São Bernardo é uma barbaridade, mas o Yusufa ainda não está confirmado para a partida contra o Goiás, né? Até porque o Carille, a gente sabe que o Carille gosta muito do Bigode. Na visão do Carille, o Furt está na frente do Yusufa, e ali o Yusufa acaba tendo uma concorrência também grande. Por mais que o Billy Arce também tenha, né? Porque o Billy Arce tem o Patrick, tem o Serginho, 2 anos maravilhosos, que também concorrem com ele ali pelo meio, por onde ele tem jogado. Então, é claro que é uma escolha do treinador Fábio Carille. Agora, eu utilizo a mesma lógica que eu utilizei para o Billy Arce para dizer que ele precisa jogar para o Yusufa. Eu acho que os dois precisam jogar. Essa história que o Yusufa não se adaptou ao Brasil, isso é tudo balela, cara. A gente conversa com muita gente de dentro do Santos, Elias Cabrini, isso é tudo balela, isso é tudo conversa. É claro que é a mesma coisa, eu dei um exemplo, quando você muda de uma empresa para outra, Elias Cabrini Russo, você tem o seu período de adaptação, mas nem por isso você deixa de trabalhar, né? Já viu o cara lá, eu acabei de mudar de empresa, vou precisar de 3 meses para começar a entregar o relatório para o meu chefe. Vou precisar de 3 meses para participar da primeira reunião, porque eu não estou preparado, porque eu ainda estou sentindo o clima estranho, não me adaptei. Não tem sentido isso, né? É claro que o Yusufa, por ser um africano, por ter jogado no mundo árabe na última... Ele talvez não esteja tão à vontade assim, mas isso não impede que ele jogue, né, Elias? Até uma forma de trazer ele pro grupo, de forçar a adaptação, é colocar o cara para jogar. Não faz sentido essa história. Exatamente, né, Marcão? O exemplo que você citou aí é interessante, né? Numa empresa, você geralmente tem 3 meses, né? Até ver se você vai ser aprovado ou não. Mas no caso do futebol é universal, não tem muito segredo, né? Quem joga em Zâmbia, na Gâmbia
no Brasil, se você tiver qualidade, você entra e se adapta rapidamente, né? Não tem essa coisa, até porque já está mais de um mês aqui em Santos, eu acho que não tem mais esse problema. Agora, a questão do futebol, cara, se ele tiver qualidade, eu acho que ele vai jogar, mas o que a gente sabe de bastidores é que o Carille não confia no jogador, né, Marcão? Foi um dos que aprovaram a chegada do atleta, mas até agora não entrou em campo. Mas infelizmente foi assim com o Patrick, tem sido assim com o Patrick também, né? O próprio Serginho, que ele disse que fez 2 anos maravilhosos lá no Paraná e que chegou no Santos, só teve oportunidade quando o Juliano se machucou. Não foi bem, né? A gente já esperava isso, uma partida ou outra que ele jogou um pouquinho razoável, mas é muito fraco. Então são contratações que o Santos trouxe nessa janela que eu acho que estão mais atrapalhando do que ajudando o Carille, porque os caras estão no elenco, o torcedor cobra isso, né? Já que foi contratado, a gente vê o ataque não funcionando direito, principalmente os jogadores de beirada pelo lado direito, e também no lado esquerdo só tem um Guilherme, não tem um reserva hoje. Então a gente fica nessa expectativa e torcendo para que esses caras em algum momento entrem e surpreendam a gente, né, Marcão? Eu não acredito muito nisso, mas de repente pode ser que isso aconteça. Sem dúvida, tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. Biliar se vem aí e o Sufa deve ficar mais um jogo fora, pelo menos. É claro que temos o treinamento de sábado, o treinamento de domingo. Aliás, o treinamento de sábado vai definir, né? Porque domingo nós já teremos a viagem para Goiânia, onde o Santos joga na Serrinha com torcida, viu, Elias? O Goiás conseguiu ali fazer com que a punição, de fato, seja honrada somente ou cumprida somente na Copa do Brasil do ano que vem, Elias Cabrini Russo. Portanto, teremos a Serrinha pulsando num jogo que é decisivo para o time do Wagner Mancini. Detalhe, Elias, o Goiás treinou ontem 2 períodos, hein? Atenção, hein? Ih, mamãe! O Wagner Mancini treinou ontem 2 períodos. Aliás, um ponto importante, muitas críticas também ao trabalho do Wagner Mancini lá em Goiás, Elias Cabrini Russo. Muitos jogadores ali sendo até perseguidos pela torcida porque estariam na noite. O Wagner Mancini disse numa entrevista recente, olha, me falem quem está na noite que eu vou punir. Se o torcedor apontar quais são os jogadores que estão na noite, que estão quebrando, tragam os nomes para mim que eu vou punir o jogador, vou afastar o jogador. Então lá também tá uma crise danada lá no Goiás, viu, Elias Cabrini Russo? O bicho tá pegando por lá, hein? O bicho tá pegando, é abacaxi pro Mancini resolver, né, Marcão? O Wagner Mancini é um cara que tem feito bons trabalhos em times médios, mas nesse ano aqui eu acho que é o 3º time, né? Parece que ele já passou pela Chapecoense, pelo América, enfim. Mas é um treinador que, eu não sei, parece que tá em decadência também, apesar de ser jovem ainda. Mas o Goiás, né, com essas questões disciplinares, pode ser esse o motivo do time não estar nem próximo do G4, né, Marcão? É um time que a gente tinha essa expectativa de que fosse brigar lá em cima, mas realmente não está jogando nada. Até começou bem essa Série B, com o Marcão fazendo vários gols ali, né? Um volante que aparece bastante no ataque, mas de repente caiu muito. Eu acredito que deve ter alguma coisa a ver, sim, com essas noitadas, mas acho que é um momento bom para o Santos se aproveitar, né? O Santos não tem nada a ver com isso, que eles têm os problemas deles lá e o Santos se aproveite. E outro fator importante, eu acho que é a torcida. A gente que acompanhou muitos jogos do Santos nessa fase de portões fechados, a gente sabe o quanto é complicado, né, Marcão? Até pra gente que não tá jogando ali, mas que tá trabalhando, você não tem a torcida pra tá gritando ali, pra acordar os jogadores. Acho que fica um clima muito chato. Então que bom que vai ter público. Eu não acredito que isso vá atrapalhar o Santos. Pelo contrário, talvez se o Goiás começar uns 15 minutos mal e tomar um gol, a torcida pode se voltar contra eles e favorecer o Santos também. Sem dúvida, sem dúvida. É um jogo bom, né? Eu acho que o jogo da próxima segunda-feira é um jogo difícil pro Santos, hein? Até naquela projeção que nós fizemos ali, nós não estávamos muito confiantes, não, nesta partida contra o Goiás. É claro, gente, é claro que eu quero que o Santos ganhe de 7-2, né? A projeção é uma coisa, você precisa tirar a emoção para você fazer uma projeção, senão a gente vai chegar à conclusão que o Santos vai ser campeão invicto no começo do ano, e não é assim, né? Quando você vai analisar uma partida, você precisa analisar os elencos, os momentos, os treinadores, o estádio que vai ser jogada a partida, uma série de situações você precisa analisar, né? Então, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Santos na próxima segunda-feira. Primeiro, porque o Goiás, Elias Cabrini Russo, vou colocar a classificação geral do campeonato. O Goiás está na segunda página, 38 pontos. Tem um jogo a menos que o Santos, é claro.
O Goiás tem 28 jogos, o Santos já tem 29. Se o Goiás vencer essa partida, ele chega a 41, mas mesmo chegando a 41, ele seria o 9º colocado. Ele seria o 9º ou 10º colocado, aqui é preciso ver o critério de desempate. Então veja, com 41 pontos, considerando que o Goiás vença a partida que tem a menos, o Goiás estaria 6 pontos atrás do Mirassol, que é o 4º colocado. Então é uma partida de tudo ou nada para o Goiás. Porque se o Goiás perde esse jogo segunda-feira para o Santos, olha, a situação do Goiás fica praticamente irreversível. Praticamente irreversível. O Goiás pode ficar a 9 pontos. A 9 pontos do 4º colocado, o que significaria dizer, Elias Cabrini Russo, que 3 partidas praticamente ali para o Goiás chegar no G4, faltando 8. Então, meus amigos, é um jogo difícil para o Santos, segunda-feira que vem. Não vejo favoritismo do Santos, não. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. O Goiás tem o Marcão, que o Elias bem trouxe aqui, que é um jogador de muita qualidade no meio-campo. É um cara que marca muitos gols, principalmente de cabeça. O David Braz, que é um jogador experiente. O Tadeu, né? Que é um goleiro ali de médio intermediário, né, Elias Cabrini Russo? O Tadeu é um goleiro intermediário, podemos dizer, né? Mas que cresce nesse tipo de jogo, por mais que tenha falhado contra o Santos na Vila Belmiro. A vitória do Santos contra o Goiás no primeiro turno, ela acontece justamente numa falha do Tadeu, onde ele faz um gol contra ali. Mas o Tadeu é um goleiro ali razoável, né? Eu não queria no Santos, mas ele cresce em jogos grandes, ele cresce em jogos importantes. Então, é um adversário complicado. É um adversário complicado o time do Goiás. Vamos colocar aqui algumas informações do Goiás para você ligadinho aqui no Varanda? Um abraço para toda a galera curtindo a varanda mais famosa do Brasil no chat do Varanda Futebol Debate. Ó, o Goiás, na temporada, 48 partidas, 52% de aproveitamento. Foram 20 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. 59 gols pró, marcados a favor, 37 gols sofridos. O destaque do Goiás no ano é o Paulo Baia, né? 25 anos, 1,84 m, ele que é um atacante que joga pela esquerda. Ele tem 41 partidas no ano, 15 gols marcados. Na Série B, ele já marcou 4 gols e deu 2 assistências. 16 vezes ele foi titular. Atualmente o Goiás é o 12º colocado com 38 pontos. Tem a terceira melhor equipe ofensivamente, 36 gols marcados. É o 10º melhor sistema defensivo, a 10ª melhor defesa, 28 gols sofridos. Nos últimos 3 jogos, o Goiás empatou 2 vezes e perdeu 1. Portanto, o Goiás vem de uma sequência muito ruim, hein? O Goiás vem de uma sequência muito ruim. Dos últimos 9 pontos, Elias, o Goiás conquistou somente 2 pontinhos. Tá mal o Goiás, hein? Tá mal, Marcão. Você falou, né, do Tadeu, mas é um goleiro que tem essa experiência há muitos anos de Goiás também, mas a torcida já vinha pegando no pé dele. Nos últimos 2 jogos ali, a torcida começou a vaiar muito o Tadeu. E é um time que contra o Santos cresce demais. A gente tem que ter esse cuidado também, porque é histórico isso, né? No jogo do primeiro turno na Vila Belmiro, o Santos só ganhou graças àquela falha do Tadeu, porque o jogo estava complicado, né? Então tem que tomar esse cuidado, por mais que tenha desfalques, como você trouxe. É a terceira pior defesa do campeonato e ainda vem com a dupla de zaga reservas, né, Marcão? O Messias não vai jogar, o David Braz é um jogador que estava vindo no banco também, jogador bastante experiente, que quando sobe para a área costuma fazer os gols, também tem que ter esse cuidado com ele, mas realmente é um time que está numa fase muito difícil e se não ganhar esse jogo contra o Santos, praticamente dá adeus, né? Há uma possibilidade de acesso para 2025, porque vão faltar, se bem que para o Goiás vai faltar 9 rodadas, né? Depois dessa ainda, mas mesmo assim tem times ali na frente como o Ceará, o Vila Nova, outros clubes o próprio Curitiba, que tem subido também de produção. Então acho que se não ganhar o jogo contra o Santos, pode dar adeus à Série B, à Série A do ano que vem. Então é um jogo que o Santos precisa ter muito cuidado. Eu acredito que o Goiás, jogando em casa, precisando do resultado, vai sair para cima. Se o Santos conseguir encaixar um contra-ataque ali e fizer 1-0, aí eles vão entrar em desespero, aí pode facilitar o jogo para o Santos. Mas eu concordo com você que não dá para dizer que o Santos tenha favoritismo, mesmo com a má fase do Goiás, não. Tá aí o Elias Cabrini Russo, o Varanda Futebol Debate, é o programa Santos Total. Olha, ontem nós tivemos o início da 19ª rodada
19ª não, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, agora faltam 9 partidas para acabar o campeonato para o Peixe. E ontem nós tivemos a vitória do Operário por 3-2 contra a Chapecoense. O Operário venceu a Chape, resultado importante para o time paranaense. Hoje nós teremos América Mineiro e Curitiba, CRB e Paysandu, Amazonas e Novo Horizontino, e Avaí e Brusque. Portanto, 4 partidas nesta sexta-feira. Atenção para o jogo Amazonas e Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino tropeçar, empatar ou perder e o Santos vencer segunda-feira, o Santos assume a liderança do campeonato. No sábado, teremos Ituano e Guarani, Ponte Preta e Botafogo, Mirassol e Vila Nova. E na segunda, Goiás e Santos, Sport e Ceará. Olha aí, jogo bom também. Sport e Ceará, 21 horas na próxima segunda-feira. Jogos interessantes, importantes para que a gente possa acompanhar no dia de hoje, claro, no sábado e também no domingo, a Série B que tá pegando fogo, hein? A Série B que tá indo para a reta decisiva. Elias Cabrini Russo. Esses 2 jogos podem definir muita coisa no campeonato, né? O Sport e o Ceará, que é os 2 times que estão brigando por uma vaga ali, e o Novo Horizontino contra o Amazonas, Marcão, que a gente tem visto, né? O time do Amazonas tem surpreendido bastante. É um time que praticamente subiu agora, mas que está jogando bem, né? Está sempre ali na primeira parte da tabela. Complicou para o Santos em 2 jogos. Tem feito alguns jogos razoáveis. É um time não tem estrelas, mas é um time experiente. Eu não duvido que o Novo Horizontino possa ter um tropeço aí, quem sabe um empate, e o Santos se aproveitar e assumir a primeira posição da tabela. Sem dúvida, jogo interessante, jogo importante. Você falou aí do jogo Sport Ceará, jogo bom também, porque o Ceará com Pepa não tá perdendo. Sport, né, com Pepa. Perdão, o Sport, meu caro Elias Cabrini Russo, o Sport com Pepa, ele não tá perdendo, mas também não tá ganhando, né, Elias? Tá empatando demais o Sport nos últimos jogos, e o Pepa, que é um bom treinador, né, um bom treinador, o português Pepa, mas até agora não conseguiu ainda arrancar com o Sport como se espera. Você que gosta tanto do Lucas Elias Lima Russo e torce para que Lucas Lima volte para o Santos, assim como o Soteldo, o ano que vem. O Soteldo voltou a ser notícia no Santos. O que tem de fã-clube o Soteldo é uma barbaridade, hein? O que tem de fã-clube o Soteldo é uma barbaridade. O que tem gente falando que o Sampaoli voltando, o Soteldo está de volta, e é tudo balela. A gente sabe que a permanência, aliás, a volta do Soteldo para o Santos ano que vem, ela depende muito mais do Grêmio do que do Santos, né? Se o Grêmio exercer a prioridade de compra que tem, acabou. Soteldo será jogador do Grêmio, mesmo o Elias Cabrini Russo ficando triste. Bom,